Fala galera, chegou ao fim mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e nós vamos fazer aqui uma análise da rodada. É o primeiro análise da rodada do canal Top Clube TV. Nesse canal você vai encontrar análise da rodada, atualizações sobre seu time, as principais notícias do futebol e também histórias do esporte. Eu gosto muito desse tipo de história emocionante, aquela virada nos últimos segundos. Então você vai encontrar isso aqui nesse canal, beleza? Hoje vamos falar da rodada 33. Isso, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. E foi uma rodada muito boa para o Flamengo, por exemplo, que encostou no Palmeiras. Mas, ao mesmo tempo, foi uma rodada muito assim, né? Sem emoção. Por exemplo, 2-2 Fortaleza e Grêmio, não ajudou ninguém. Vitória e Botafogo, 0-0. Nada para nada. Cruzeiro e Fluminense, 0-0 também. Não foi nada para ninguém. E aí a gente vai ter o primeiro jogo que eu gostaria de comentar. É o jogo do Corinthians, cara. Velho, o Corinthians ele tá numa situação interessante. Por quê? O Corinthians está com 42 pontos. Agora, né? E o Corinthians tinha tudo para conseguir uma vitória. Se o Corinthians ganhar o último jogo, com 42, ele ia 45. Ele ia subir, ele está mais ou menos em nono lugar agora. E com 45 ele poderia basicamente chegar muito perto da pré-Libertadores. Agora, o Corinthians deixa escapar uma oportunidade muito boa de encostar lá naquela zona ali da pré-Libertadores e tal, e garantir a vaga para a Sul-Americana, né? Chegar mais perto de garantir a vaga. E aí o Corinthians perde em casa para o Ceará, que passa o Corinthians. O Ceará vai a 42, enquanto o Corinthians fica com 42. Só que o Ceará passa no saldo de gol, se eu não estou enganado. E, cara, eu vou guardar, eu vou dar as minhas opiniões muito respeitosas. Vocês estão me vendo aqui com a camisa do Flamengo, sou flamenguista, mas eu não vou poupar críticas a quem deve ser criticado e também não vou poupar elogios a quem deve ser elogiado. E o primeiro que deve ser elogiado aqui é o Ceará. Cara, jogar na Neoquímica Arena é muito difícil. É muito difícil. E o Ceará foi lá e arrancou uma vitória heróica, cara. Foi uma vitória heróica. E o Corinthians deixou escapar uma possibilidade enorme também, velho. Porque se o Corinthians ganha, ele sobe na tabela muito. Sobe muito na tabela. E aí o que a gente vê é um time. Eu respeito quem gosta muito do trabalho do Dorival. E eu acho que, dadas as possibilidades, é um bom trabalho. Só que o que me incomoda assistindo os jogos do Corinthians é essa irregularidade. É um time que muitas vezes produz muito e não entrega o condizente com o que produziu. Por exemplo, o Corinthians teve o dobro, se não estou enganado, de finalizações do Ceará. Posse de bola foi amplamente maior. Mas parece que o time não tem aquela vontade, o tesão de ganhar, o desejo. E isso, quando você está disputando coisas, o Corinthians ainda disputa coisas, que é a vaga na Sul-Americana, uma vaga na pré-Libertadores, e aí e galgando, ainda tem mais 5 rodadas nisso. E parece que é um time que, tipo, moroso, satisfeito com o que está construindo e tal, e tem o controle do jogo, mas ao mesmo tempo parece que vai definir a qualquer momento, não define. E o que eu não entendo nesses jogos em casa do Corinthians é um time que tem uma torcida apaixonada, que empurra o time, e parece que o time não tá muito aí não, tá? A torcida do Corinthians está bem incomodada com essa questão de produzir tanto e muitas vezes não traduzir isso em resultado. E deixa passar aí uma oportunidade absurda de melhorar sua colocação e de garantir suas vagas. Primeiro Sul-Americana e depois pensar na pré-Libertadores. Né? Eu fui dar uma olhada no, no depoimento de alguns jogadores, desculpa, e é sempre um, um, uma análise do jogo, mas de lamentação mesmo.
Por exemplo, eu separei aqui um trecho da entrevista do Michael, que ele diz o seguinte, que a derrota do Corinthians quebra meio que a confiança que a torcida deposita no time. E, cara, é basicamente isso, porque você sabe que a torcida embala o time, essa é a minha análise, que a torcida embala o time, mas também o time embala a torcida, não é? E parece que a torcida está fazendo a parte dela, mas o time não está fazendo a parte dele. E isso tem incomodado a torcida. E vamos falar a verdade, não é só esse jogo do Ceará. Por exemplo, o jogo Corinthians e Flamengo, por exemplo, foi um jogo que o Corinthians deixou a desejar. Teve a oportunidade de matar o jogo e se o Yuri Alberto converte o pênalti, o jogo seria outro. O jogo seria outro completamente diferente. Então esse tipo de comportamento está deixando a torcida incomodada e estão deixando passar oportunidades em que um campeonato brasileiro que é tão acirrado, disputado, esse tipo de ponto não se pode desperdiçar. Falando de mais um jogo, que esse jogo também foi bastante interessante, foi o jogo do Mirassol contra o Palmeiras. Cara, Mirassol e Palmeiras foi qualquer coisa que não seja um jogo difícil, tá? O Mirassol é muito forte, jogando em casa. É um clube que está conquistando a simpatia de todos os torcedores, pela forma como joga, pela garra, determinação, mas também pela humildade dos jogadores, a humildade do elenco e a disposição que os caras colocam na disputa do campeonato. Enquanto isso, eu senti, tá? Isso é uma percepção minha, os palmeirenses aí eles podem comentar se concordam ou não, que parece que o Mirassol, ou o Palmeiras, desculpa, é um time que, em jogos importantes e pegados, eu também tenho essa impressão quanto ao Flamengo, em jogos contra clubes maiores, o esforço e a mobilização é uma. Mas quando vai pegar clubes menores, a mobilização parece que é outra. E não é um padrão excelente do Abel. Porque o Abel Ferreira, ele treina o Palmeiras para ser muito competitivo em todos os jogos. Né? E falando de Abel, a declaração do Abel, elogiando tanto o Mirassol, e também não fazendo uma análise mais dura e fria da partida, mas tático, está incomodando a torcida do Palmeiras. A torcida queria explicação sobre o baixo rendimento do clube. Desculpa. O baixo rendimento do time. E parece que o Abel é assim, ele, quando ganha, ele tem muitas análises, tem muitas coisas para se falar, mas quando perde não é a mesma coisa. E essa é uma postura que está incomodando, inclusive, a torcida do Palmeiras. E aí o Palmeiras deixa escapar a chance de continuar com seus 3 pontos de vantagem sobre o Flamengo. Agora está Flamengo e Palmeiras empatados com 68 pontos. Entretanto, o Palmeiras tem uma vitória a mais. Né? Ainda falando de Palmeiras, deixe-me separar aqui um trecho dessa notícia, que é o seguinte. Leila Pereira ficou extremamente incomodada pelo fato de que o Alan, jogador do Palmeiras, ele foi punido pelo STJD. Entretanto, o Bruno Henrique também seria julgado no mesmo dia, seria julgado um recurso, na verdade, foi adiado o julgamento do Bruno Henrique, porque um dos que estavam ali para julgar, um dos juízes que estavam ali para julgar, pediu vista do caso. Vista é quando você pede para analisar novamente o caso. Ou seja, o Bruno Henrique continua jogando com efeito suspensivo e o Alan está suspenso. Alan, desculpa. Aí você pergunta, Jefferson, mas o que você, como torcedor do Flamengo, acha disso? Cara, o que eu acho é o seguinte. Para mim, as coisas não são 2 pesos e 2 medidas, certo? Para mim, se você cometeu um erro, ainda que por ingenuidade, você deve ser punido. Eu acho que nesse caso do Bruno Henrique, ele não fez de má fé. Eu acho que ele foi ingênuo. Por quê? Era um jogo que ele teria que tomar amarelo, aquele velho esquema que é zerar cartão para
fica suspenso contra um time menor, zera os cartões e volta zeradinho para jogar os jogos mais importantes. O grande erro do Bruno Henrique foi um tio perguntar e ele confirmar. E o tio foi lá e fez o quê? Apostou. Entretanto, o dolo ou a culpa, ela não te exime das consequências das tuas escolhas. E o Bruno Henrique, ele foi, ao meu entendimento, inocente, assim, no sentido de não entender a malícia, mas ele é culpado. Se ele é culpado, segundo o entendimento geral, melhor dizendo. Se for comprovado que ele fez deliberadamente o favorecimento da informação para o tio que fez a aposta, ele tem que ser punido, tá? Porque eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Se fosse com o time dos outros, por exemplo, se fosse com o Palmeiras, eu estaria reclamando, tá bom? E a Leila tem muita razão nisso que ela fala. A gente pode acusar a Leila de muitas coisas, mas a Leila, quando tem que falar, quando tem que ir pro embate mesmo, ela vai. Não tem negócio. E agora falando de Flamengo, cara, eu não sei se todo flamenguista ele vai compartilhar do meu entendimento, da minha posição. Veja bem, o Flamengo ganhava o jogo bem, 3-0, jogando bem. A Arrascaeta perdeu um pênalti, que ao meu entendimento não foi mal batido, foi bem batido, bateu na trave, saiu, acontece. Mas o Flamengo ganhava bem. E aí o Felipe Luiz ele começa a descansar, a rodar o elenco. Eu, como torcedor, eu não entendo. É uma das coisas que eu questiono o Felipe Luiz, tá? Como torcedor. Claro que eu não tenho a competência técnica, tática para treinar o time do Flamengo. Não estou aqui dizendo isso. Mas como torcedor, eu tenho algumas questões com o Felipe Luiz. Primeiro, cara, por que o Vinha não tem uma oportunidade de jogar um jogo completo? Ele sempre entra no final do jogo, ele sempre entra quando o time está desfigurado, e aí é sempre um Deus nos acuda. Aí diz, mas o Ayrton Lucas está bem. Cara, eu não vejo o Ayrton Lucas bem, velho. Eu não consigo ver. O Ayrton Lucas não acerta um cruzamento, ele não defende bem. Até as ultrapassagens que faz, na maioria das vezes é ineficiente, é ineficaz. E isso me incomoda um pouco. Tá? Outra coisa que eu não entendo. Eu sei que a torcida tem as preferências. Só que eu não entendo, não dá oportunidade para o Juninho, cara. O Juninho Xereca foi mal agora. A quinta série venceu. Mas o Juninho, cara, ele tem capacidade de entrar nesse tipo de jogo. Ele é aquele tipo de jogador que faz um incêndio, acende o fogo, faz aquela fogueira toda em cima dos zagueiros. Então, eu acho que ele deveria receber mais oportunidades. E ainda mais com a notícia que saiu recentemente, que foi o próprio Felipe Luiz que aprovou a contratação do cara. Então ele merece, ao menos, as oportunidades. Beleza? E o Flamengo, ele se desliga no final do jogo, que eu fiquei desesperado pelo seguinte fato. É aquele negócio do relaxamento. 3-0, o jogo tá bom, tá controlado e tal. E aí o Flamengo toma 2 gols. E se tivesse mais uns 5 ou 6 minutos ali, cara, eu nem sei o que poderia ter acontecido. E não é o primeiro mole que o Flamengo dá, velho. O Flamengo deu mole contra o São Paulo, graças ao Plata, é claro, mas também a concentração do time. E fora outras partidas que o Flamengo vem dando mole, vem desperdiçando ponto. E num campeonato tão disputado como está sendo esse com o Palmeiras, ponto a ponto, vitória a vitória, não se pode perder pontos, não se pode jogar pontos pelo caminho. Foi uma baita partida do Arrasca no segundo tempo. Puta que pariu, velho. Eu soltei essa ontem. Não estou desmerecendo tudo que o Gabigol fez e que outros jogadores fizeram, tá?
Mas, velho, o Arrascaeta, ele é foda, irmão. Ele não se mete em polêmica, ele não entra em conflito com a torcida, é craque, respeita o manto, respeita a instituição e joga muita bola, velho. Pra mim, ele e o Bruno Henrique, ao meu entendimento, são os maiores ídolos dessa geração. Claro que tiveram outros ídolos. O Gabigol foi ídolo, ao meu entendimento. Everton Ribeiro, Felipe Luiz. Mas o Arrascaeta, ele joga uma barbaridade, cara. Uma barbaridade. E agora nós temos uma disputa interessante, palmo a palmo, erro zero. Temos mais 5 rodadas, se não estiver enganado, pela frente. E vamos ver quem vai ser mais agora regular e quem vai ser o campeão no final do campeonato. Eu vou só analisar aqui rapidamente as próximas rodadas, cara. Os próximos jogos. Deixa eu colocar aqui, diminuir aqui, que fica mais fácil de ver. Rodada 34. Deixa eu ver se a 33 está completa, completinha. 34. Flamengo pega Fluminense no Maracanã, em casa. Se eu não estou enganado, ainda vale aquele acordo que Flamengo e Fluminense jogam com meio a meio. Posso estar enganado. O Corinthians pega o São Paulo na Neoquímica Arena. O Palmeiras pega o Galo lá na Arena MRV. Ao meu entendimento, esse jogo ele é difícil para os dois, mas eu acho que é mais complicado para o Palmeiras porque vai viajar, vai jogar fora. Embora o Flamengo mande de campo seja do Fluminense, eu acho que o Flamengo tem mais condições de buscar pelo menos um empate. O Palmeiras vai ter que remar um pouco mais, ainda mais com as ausências, para esse jogo aqui. Que na verdade nem tem data ainda, né? Eu estou vendo aqui que pode ser adiado. Rodada 35. Flamengo Bragantino em casa, Palmeiras pega o Fluminense em casa. Ao meu entendimento, jogo bom para ambos, mais difícil para o Palmeiras. Rodada 36. Flamengo vai visitar o Galo e o Palmeiras pega o Grêmio na Arena Grêmio. O Grêmio que está também lutando para se distanciar da zona da degola. Rodada 37. Palmeiras recebe o Vitória, um jogo muito bom para o Palmeiras. E o Flamengo recebe o Ceará em casa. Também é um jogo bom para o Flamengo, mas eu acho que o jogo está melhor para o Palmeiras, já que o Vitória está em 16º e o Ceará está em 12º. Rodada 38 e última, o Flamengo vai visitar o Mirassol, jogo difícil, jogo que o Palmeiras agora se deu mal, e o Palmeiras vai visitar o Ceará. Então, vai ter jogo melhor para um em determinado momento, melhor para outro, mas é um jogo que são jogos que agora é erro zero, beleza? Quem quiser ser campeão, agora é erro zero. Lembrando que os times estão na final da Libertadores, beleza? Para a torcida do Flamengo, eu tenho uma notícia desagradável, cara. Vazou um vídeo do Plata no rolê ontem à noite, né? Depois do jogo do Flamengo. O Plata que não compareceu ao Maracanã, mas que estava na noitada. Quando o Plata ele vem para o Flamengo, o pilhado lá na Jovem Pan dá uma notícia de que o Plata ele tinha recebido notícias de informações lá da Arábia, dos Emirados, que o Plata ele era da noitada. E o Plata, depois de ser expulso 3 vezes, vai para a noite novamente. Veja bem, eu não sou contra o jogador se divertir. Eu acho que todo mundo tem o direito de se divertir, tá? Só que eu acho que tem momentos e momentos. Se eu estou passando por uma fase complicada, eu tenho que me resguardar um pouco mais. Aí você diz, Jefferson, mas o cara tem vida e tal. Bicho, esses caras, eles ganham muito bem para ter a posição que eles têm. E esse ganhar bem não é só pela bola que eles jogam, mas também se trata da imagem dele, do que ele representa para o clube e tal. Não é só bola, é muita coisa envolvida.
E, cara, o Plata, ele não tá jogando bem, não define jogadas, sendo expulso e na noitada. Aí fica complicado. Então, a torcida do Flamengo tá na bronca, eu tô na bronca, pessoalmente, mas vamos ver agora o que vai acontecer, né? Se o Flamengo vai multar, se o Flamengo vai emitir alguma nota amanhã, ou se vai passar por isso mesmo. Lembrando que Flamengo e Palmeiras eles definem a final da Libertadores. Uma revanche, o Palmeiras ganha aquela Libertadores com o erro do Andreas Pereira, que agora está no Palmeiras. O Flamengo tem meio esse sangue no olho com essa final. O Palmeiras tem a oportunidade de ganhar mais uma e de aumentar a zoação, a resenha, é claro. Mas vamos ver o que vai acontecer, beleza? Ó, vamos lá, agora vamos aos avisos. Esse foi nosso primeiro análise da rodada. Comenta aqui, coloca aqui nos comentários o que você achou da rodada, o que você achou, o que você espera do teu time até o final do campeonato. Coloca aqui também se você concorda com as minhas opiniões, o que você achou, qual tipo de conteúdo a gente teria que gravar um pouco mais. Se vocês gostaram, beleza? Pode comentar aqui. Curte, se inscreve no canal, beleza? Não esquece, se inscreve no canal, tá bom? E aí vamos fortalecer a nossa comunidade, tá certo? Aqui nós vamos fazer uma análise. Eu sou flamenguista, fiz questão de gravar o primeiro quadro com a camisa do Flamengo. Não quero esconder quem sou, até porque eu amo quem eu sou, amo meu time. Mas eu amo também o futebol, e o futebol aí tem muita história da hora para contar. O próximo quadro que vai aparecer aí vai ser esse tipo de história, histórias fantásticas do meio do esporte, não só futebol, lutas, MMA, jiu-jitsu e outros esportes que eu gosto bastante. E eu espero que vocês gostem, tenham gostado, beleza? Eu sou Jefferson Bonfim, mais conhecido como Jefão, e vamos estar aqui no Top Clube TV, pelo menos 3 vezes na semana vai ter vídeo subindo, e também esses 3 vídeos serão vídeos sobre temas específicos, mas também teremos análise da rodada após cada rodada do Brasileirão, beleza? Um grande abraço, valeu!